As últimas novidades de Rony na mira de Corinthians e Palmeiras. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te dar todos os detalhes sobre essa situação. Preciso te falar sobre os números da negociação envolvendo Palmeiras e Getafe por Daverson e, para finalizar, a negociação para lá de polêmica que fará o Léo Natel mudar na metade do ano do São Paulo para o Corinthians. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a passar todas as informações de mercado que eu prometi agora há pouco, só pedir para você que ainda não se inscreveu no canal do Nicola, apertar o botão vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quero começar esse vídeo falando sobre Léo Natel, atacante de 22 anos de idade, que na metade do ano vai trocar o São Paulo pelo Corinthians. E por conta dessa mudança, a quinta-feira do Léo Natel foi bem agitada, com direito à convocação de uma entrevista coletiva por parte da diretoria do São Paulo para criticar o comportamento do jogador e também dos representantes do Léo Natel. O que o Alexandre Pássaro, gerente de futebol do São Paulo, esqueceu de contar na coletiva é que o Léo Natel vem sendo tratado desde maio do ano passado como um Zé Ninguém, como um jogador qualquer. Só para você entender um pouquinho melhor essa situação, a gente precisa voltar no tempo ao ano de 2017, quando o São Paulo compra o Léo Natel para terminar sua formação nas categorias de base junto ao Benfica por R$500 mil. O Léo sempre foi tratado como um jogador bem diferente na base, mas não teve grandes oportunidades no time de cima. Acabou sendo emprestado em 2018 pro Fortaleza do Rogério Ceni, teve até um bom início, mas acabou sendo negociado pro Apoel. No Chipre, o Léo Natel acabou arrebentando com a camisa do Apoel. Foi eleito o melhor jogador do campeonato e só não foi comprado em definitivo porque o Apoel não tinha os 2,5 milhões de euros estabelecidos em contrato para a aquisição do jogador. O Léo acabou voltando para o São Paulo em maio do ano passado e nunca foi aproveitado no time principal. Pior, ele quase nem treinou no time principal do São Paulo, ficando todo o tempo no CT de Cotia. O São Paulo alega, nessa entrevista concedida pelo Alexandre Pássaro, que tentou a renovação do contrato com o jogador. Já as pessoas mais próximas do Léo Natel asseguram que não houve nem sequer uma proposta de renovação de contrato feita pelo São Paulo. E mais, ainda de acordo com as pessoas que acompanham a carreira do Léo Natel, recentemente foram 3 propostas do exterior recusadas, do Ludogorets, do Panathinaikos e uma proposta de um time húngaro chamado Vid, que se dispôs a pagar 1,5 milhão de euros, ou quase 7 milhões de reais, foi a melhor oferta já feita ao São Paulo pelo Léo Natel. E em todos os casos, o São Paulo decidiu rejeitar as ofertas. Pior do que isso é que o São Paulo não propôs qualquer renovação de contrato. O nome do Léo Natel foi sugerido recentemente ao Thiago Nunes, novo técnico do Corinthians, que viu e gostou, dando autorização para que a diretoria do Corinthians abrisse tratativas. Aí o presidente André Sanches entrou em contato com o presidente do São Paulo, Leco, demonstrando interesse e sugeriu a possibilidade de o Corinthians ficar com o jogador de graça, deixando 20% do valor de uma venda futura pro São Paulo. Aí você pode se perguntar se esse valor é justo. Vale lembrar que ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube na metade do ano. São Paulo considerou a oferta ruim e decidiu não aceitar os 20% do valor de uma venda futura e decidiu que vai ficar com o Léo Natel até a metade do ano, ainda que não o utilize até lá, e mais, que não vá faturar qualquer centavo pensando na possibilidade de uma venda futura. Dá para dizer que a pior das situações acabou ocorrendo, dava para imaginar que todo mundo ganharia com uma transferência do Léo Natel para o Corinthians agora, mas o São Paulo optou por esse caminho mais tortuoso, vai ficar sem um jogador a partir da metade do ano, não vai levar qualquer real e o Léo Natel vai precisar ficar mais 6 meses encostado em Cotia até ter uma oportunidade de verdade para jogar em um grande clube do futebol brasileiro. Quero falar agora sobre Daverson, que está de mudança para o Getafe, clube espanhol da primeira divisão. Ele inclusive já embarcou para Madrid, onde vai passar por exames médicos para assinar um contrato de empréstimo. Como é que essa negociação está sendo feita? O Palmeiras não vai lucrar qualquer centavo com a cessão do Daverson até o fim dessa temporada, mas há opções de compra na negociação caso algumas metas sejam batidas. O Daverson precisa, por exemplo, jogar em 50% dos jogos do Getafe daqui até o fim do campeonato. Falta exatamente um turno inteiro do campeonato espanhol. E se ele fizer 10 gols ou atingir esses 50% dos jogos, o Getafe será obrigado a comprá-lo por 6 milhões de euros, que equivalem a 70%
dos direitos econômicos exatamente a fatia que o Palmeiras adquiriu em 2017 do Levante, pagando 5 milhões de euros. Ou seja, se tudo ocorrer bem, enquanto o Daverson estiver emprestado ao Getafe, o Palmeiras vai ter a oportunidade de recuperar aquilo que investiu e ainda faturar 1 milhão de euros. Dá para dizer que esse lucro de 1 milhão de euros acabaria indo para o espaço, porque o Daverson faz parte daquele pacote de atletas comprados com a ajuda da Crefisa. Então, além de devolver os 5 milhões de euros, o Palmeiras ainda precisa devolver juros e correções monetárias à patrocinadora Alviverde. Então dá para dizer que esses 6 milhões de euros serviriam para quitar qualquer dívida relacionada ao Daverson em relação à Crefisa. O Daverson estava completamente fora dos planos da comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo, tanto que nem viajou com o time para a Flórida, onde há a participação da Florida Cup. Daverson continuou treinando em São Paulo e foi de São Paulo que ele embarcou rumo a Madrid para finalizar os trâmites legais para se tornar jogador do Getafe. Antes desse acordo com o time espanhol, outro clube da China havia sondado o Palmeiras, além de 2 ofertas por empréstimo de times brasileiros. O Internacional e o Atlético Mineiro sondaram a diretoria alviverde em relação à possibilidade de um empréstimo por uma temporada. O Palmeiras entendeu que precisava vender o jogador. Como as propostas de venda não apareceram, a mais interessante acabou sendo essa de empréstimo pro Getafe, com a possibilidade de compra e a chance de recuperar aquilo que foi investido lá atrás. Só para fechar sobre o Daverson, ele na temporada passada pelo Palmeiras jogou 41 partidas e marcou 8 gols. Foi de longe o seu pior ano. Ano que foi marcado, por exemplo, pela negativa do Daverson em relação a uma oferta que veio da China, do Shenzhen FC, de 15 milhões de euros. O tempo passou, nenhuma proposta desse nível apareceu e o Palmeiras se viu obrigado a fazer uma negociação muito, mas muito inferior àquela da China. Para fechar o vídeo, eu quero falar sobre Rony, que virou alvo de uma disputa entre Palmeiras e Corinthians, os mesmos clubes que alguns dias atrás sonhavam com a possibilidade de ter o Michael. Até que apareceu o Flamengo, levou a melhor em relação aos paulistas e ficou com o atacante do Goiás. Agora, ao que parece, o Flamengo não tem motivo para ter interesse no Rony, até porque já conta com vários atacantes de lado de campo e Palmeiras e Corinthians surgem como as grandes possibilidades para o Rony, que ganha 240 mil reais por mês no Furacão e teria a chance de pelo menos dobrar esse salário, tanto jogando no Palmeiras quanto no Corinthians. O que eu posso te assegurar é que a negociação é das mais complexas, tanto para Palmeiras quanto para Corinthians. O Atlético Paranaense assegura, de forma oficial, que só o vende pelo valor da multa rescisória de 12 milhões de euros. Mas o Mário Celso Petralha, que é aquele quem manda de verdade no Atlético Paranaense, já sabe do desejo do Rony de se mudar para um dos grandes de São Paulo. Posso até assegurar que as conversas entre Rony e Corinthians estão bem avançadas e o Rony já disse a pessoas mais próximas, inclusive a amigos dele dentro do próprio Corinthians, que já se acertou com o Corinthians em relação a salário e tempo de contrato. Resta o principal, o acordo com o Atlético Paranaense. Então só voltando aos 12 milhões do valor da multa rescisória. Esse é o valor que o Atlético anuncia que quer para negociar o jogador. Mas sabe-se no mercado que se alguém aparecer com 7, 8 milhões de euros, pode haver negócio, desde que, é claro, o Atlético fique com um percentual do valor de uma venda futura. Nos últimos dias também se especulou bastante sobre o percentual a que o Rony teria direito no valor de uma venda futura. O grande ponto é que o Atlético tem 100% dos direitos federativos e prometeu, num acordo verbal fechado lá atrás, quando o contratou, que daria 30% do valor de uma venda futura para o jogador. É mais do que natural que o Rony tenha de abrir mão desses 30% para que o acordo seja sacramentado. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras preferem não falar abertamente sobre o interesse. Eles monitoram o jogador, já conversaram com representantes do atacante, mas tentam adotar um discurso mais moderado, mais pessimista, para não gerar ilusão em seus torcedores, até para evitar que novas frustrações, como a relacionada ao Michael, possam acontecer de novo. A especulação sobre a possibilidade do Rony deixar o Atlético Paranaense aumentou bastante nos últimos dias, porque ele não viajou com o Furacão para a Argentina, onde será realizada a participação num torneio de verão. Inclusive, domingo tem Boca Juniors e Atlético Paranaense. Só que a permanência do Rony em Curitiba nada tem a ver com o futuro dele no Atlético Paranaense, e sim com o nascimento de sua filha, que está marcado para sexta ou sábado. Então o Atlético acabou liberando o Rony para acompanhar o nascimento da filha, para poder ficar perto da esposa. Esse é o real motivo da permanência do Rony, mas em meio às conversas com Corinthians e Palmeiras, essa especulação ganhou ainda mais força. O curioso é que tanto o Corinthians quanto o Palmeiras estão na Flórida, então é possível que não existam grandes novidades sobre esse assunto antes de segunda-feira, quando os dirigentes dos dois clubes retornam ao Brasil.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês hoje. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e use o espaço para comentários para deixar sugestão, pergunta, dúvida, curiosidade, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!